Olá, alunos do oitavo ano, eu sou o professor Manacias. Hoje nós vamos trabalhar uma aula de ciências. Na verdade, uma aula diagnóstica com uma atividade diagnóstica dos assuntos que foram abordados no ano passado. Nós temos aqui as principais unidades abordadas no sétimo ano. No caso aqui nós temos biodiversidade, com a classificação dos seres vivos, nós temos os reinos, nós temos especificamente o reino animal, nós temos a questão dos artrópodes, nós temos a questão dos biomas e a questão do reino plantar, que foram os principais assuntos que nós abordamos no ano passado. Aqui, ó, a biodiversidade, ela está falando de todos os seres vivos que existem no planeta Terra, que são classificados em domínio, quando a gente está falando de todos os seres formados a partir de células, o reino, que fala especificamente dos 5 reinos de animais, de seres vivos que existem na Terra. Aí em seguida, quando a gente entra no reino, a gente passa por filo, aí a gente já vai diminuindo, vamos juntando os animais que são mais semelhantes a determinados grupos. Aí quando passa, por exemplo, para a classe, para a ordem, para a família, para o gênero, eles vão cada vez mais diminuindo o conjunto, separando cada vez mais os seres vivos, até finalmente chegar na espécie, onde nós temos uma grande variedade de espécies de seres vivos no planeta Terra. Nos reinos, especificamente que ali é o segundo, nós temos 5 reinos. É o reino Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. São 5 reinos. O reino Monera é o reino das bactérias. O reino Protista, o reino das algas, são aquelas algas vermelhas e marrons e verdes que existem na água dos mares, e as cianobactérias, que são as cianoalgas que vivem na água. Nós temos o reino fúngico, que é o reino dos fungos, no caso os fungos e bolores. O reino animalia, que são especificamente os animais, todos os animais, e o reino plantae, que são especificamente todas as plantas. Tá certo? Esses são os 5 reinos. Em relação ao reino animal, nós podemos diferenciar ele, dividir em dois grandes tipos, no reino animal, que são os animais vertebrados e os animais invertebrados. Mas qual a principal diferença entre eles? Os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna, espinha, coluna dorsal, E os animais invertebrados, eles não têm essa coluna. Eles podem até ter uma carapaça por cima do seu corpo, mas não tem ossos internos, Na realidade, eles não têm ossos. Os vertebrados, eles são os peixes, os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos, tá certo? Os peixes vivem especificamente nas águas, os anfíbios têm vida dupla, vivem na terra e vivem na água. Os répteis, assim como os anfíbios, eles têm essa capacidade também, alguns vivem na água e na terra, Nós temos as aves, que apesar de alguns seres, apesar de a gente pensar que todas as aves voam, algumas delas não voam, as mais pesadas. E no caso, por exemplo, o avestruz ele não voa, e o pinguim também é uma ave que também não voa, mas são aves. Nós temos os mamíferos, que são todos aqueles que nascem do ventre da fêmea e sobrevivem através do leite materno. Os invertebrados, no caso eles são 8, eles são os poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, equinodermos e artrópodes. Então, esses são os 8 tipos de invertebrados, tá certo? Em relação aos invertebrados, os poríferos são as esponjas aquáticas, Os quinidários são as águas vivas, os plateumintos são vermes achatados, os nemateumintos são vermes cilíndricos, os anelídeos são minhocas e sanguessugas, os moluscos são polvos, lulas, lesmas, caramujos, ostras, mariscos. Os equinodermos são estrelas do mar, pepinos do mar, ouriços, E finalmente os artrópodes. Por que eu digo finalmente os artrópodes? Porque os artrópodes ele tem só uma outra classificação para eles, tá certo? Porque os artrópodes, vou citar, os artrópodes são divididos em insetos, em aracnídeos, quilópodes, diplópodes e crustáceos. Então, dentro dos artrópodes,
que são um dos 8 tipos de invertebrados, eles, a artrópode tem 5 tipos, né, tem 5 classificações. Então temos aqui os insetos. Quem são os insetos? São as borboletas, os besouros, os cupins, os piolhos, as abelhas e as pulgas, né? Os aracnídeos são as aranhas e os escorpiões, né? A principal diferença entre os insetos e os aracnídeos, porque geralmente os aracnídeos, eles são peçonhentos, eles são agressivos. Os quilópodes, né, que são as centopeias, e os diplópodes, que são os piolhos de cobra. Então, outra diferença em relação aos quilópodes e os diplópodes. Os quilópodes são seres mais agressivos do que os diplópodes. E, finalmente, os crustáceos, que são os siris, lagostas, camarões, caranguejos. No caso dos crustáceos, eles geralmente são seres invertebrados que vivem na água, certo? E temos a questão dos biomas, que são as florestas, matas, caatingas, cerrado, pantanal, os pampas, os mares, oceanos e os lagos. A questão dos biomas é todo local que tem seres vivos, plantas e animais. Até o deserto ele pode ser classificado como um tipo de bioma, porque lá no deserto vai ter algum tipo de animal que vive lá e algum tipo de planta que também vive lá, certo? E finalmente o reino das plantas, né, que não é tão abrangente quanto o reino dos estudos em relação ao reino dos animais, mas ele é de grande importância. Por exemplo, aqui, ó, no reino das plantas nós temos 4 classificações, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas são plantas pequenas, aquelas rasteiras mesmo que no chão às vezes nem precisam do sol para poder sobreviver, né? As pteridófitas já são plantas de porte médio, como por exemplo vários tipos de matos, plantas ornamentais que a gente coloca em volta da casa, são pteridófitas, são plantas médias. As gimnospermas são árvores de grande porte, são grandes árvores, mas elas não têm frutos. Como por exemplo a madeira que a gente usa para serraria, ipê, tatajuba, todas essas outras, elas são gimnospermas, porque elas não têm frutos, são apenas árvores grandes. E finalmente nós temos as angiospermas, que são árvores frutíferas. Então toda árvore que dá fruto, ela é considerada uma angiosperma, certo? Esses foram os principais assuntos que nós trabalhamos no 7º ano. Bom, gente, agora nós vamos passar para a atividade, certo? A nossa atividade, ela é tudo num padrão só, mas ela é bem simples. Tudo baseado no que a gente estudou e no que nós acabamos de discutir. Aqui, ó. Atividade diagnóstica de ciências. Aí nós temos aqui, ó. Faça a ligação de cada reino a seu tipo de ser vivo, né? Então aqui nós temos, ó, o reino animal, o reino plantário, o reino fúngico, o reino protista e o reino dos monedas. Aí do outro lado aqui nós temos bactérias, plantas, fungos, algas e animais. Então cada reino corresponde a um tipo de ser vivo. É só puxar a linhazinha indicando. Segunda questão. Faça a ligação de cada vertebrado a um dos seus representantes. Vertebrados são aqueles seres que têm ossos, certo? Aí nós temos, ó, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aí do outro lado nós temos, ó, tilápia, sapos, jacaré, galinhas e mulher. Então cada um, né, daqui dos vertebrados ligado ao seu representante. Terceira questão, essa aqui ela tem mais quantidade, mas é a mesma coisa. Faça a ligação de cada invertebrado com um dos seus representantes. Ó, lembrando que vertebrados são seres que não têm ossos, né? Aí nós temos aqui, ó, os poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, equinodermos, artrópodes. Aí do outro lado, para ligar, nós temos os vermes cilíndricos, águas-vivas, vermes achatados, esponjas aquáticas, insetos aracnídeos. Aí nós temos polvos e lulas, nós temos estrelas do mar e minhocas e sanguessugas, certo? Quarta questão. Faça a ligação de cada artrópode com seu representante. Lembrando que os artrópodes são os insetos em geral, certo? Aí nós temos aqui, ó, insetos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes e crustáceos, que são os tipos de artrópodes. Aí nós temos aqui do outro lado, nós temos pulgas, nós temos escorpiões, centopeia, piolho de cobra e caranguejo. É só ligar, né, cada artrópode com seu representante.
Faça a ligação de cada bioma com suas características. Por exemplo, eu especifiquei aqui 3 tipos de bioma bem simples, né? Um bioma terrestre, um bioma inundado, que no caso não chega a ser inundado todo de água, mas tem uma grande quantidade de água lá, e o bioma aquático, esse é todo de água, tá certo? Em contrapartida, nós temos aqui as características: mares, rios e oceanos, pântano e pantanal, matas e florestas. Só ligar direitinho, né? Analise direitinho que você vai encontrar a resposta. Segunda questão: faça a ligação de cada